Apocalipse, capítulo 10. Por isso que eu te amo. Jesus é lindo, né? Aleluia. Capítulo 10, versículo 5. E jurou por aquele que vive, é o anjo, para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, e que não havia mais demora. E ele disse para João, versículo 9: eu fui ao anjo e disse: dá meu livrinho. E ele disse: toma, come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca se fará doce como mel. A palavra de Deus, quando ele começa a falar sobre a respeito, aleluia, daquela viúva, primeiro, ela era viúva. A palavra de Deus fala que o diabo naquela época era responsável pelos órfãos e pelas viúvas. No entanto, foi para aquele juiz. Aquele juiz, ele não tinha temor de Deus, como nós sabemos que tem muitas autoridades aí que não tem um pingo de temor de Deus, não tem respeito pelos homens, não tem nenhum amor pela palavra de Deus. E no entanto, o tempo está próximo, não vai ser mais adiado. E foi isso que aconteceu com aquela viúva. Aquela viúva está simbolizando a igreja na terra. A igreja continua orando e pedindo ao Senhor. E o Senhor, ele fala que não vai tardar mais. Assim como o juiz, ele automaticamente ele foi correndo para fazer aquela causa ser justa naquele presente momento. Deus falou: disse aquele juiz iníquo, mesmo ele sendo mau, ele fez justiça. Quanto mais o Filho do Homem, será que porventura vai achar pé sobre a terra? Meu Deus. O que ele está falando? Perseverança. A palavra de Deus fala que há um tempo, e eu gosto de frisar muito sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo que não é estabelecido por mãos humanas. O tempo que simplesmente o homem não consegue entender. Mas o apóstolo Paulo, ele deixou escrito lá na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante, que fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, porque elas se discernem espiritualmente, mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Automaticamente, aquela viúva, ela insistiu: a igreja tem que continuar firme, porque quando o Senhor vier, ele tem que encontrar fé sobre a terra. O que é isso? É que nós então não podemos deixar jamais de meditar na palavra, que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, algo tem que acontecer. Quando você começa a fazer uma análise da palavra, algo tem que acontecer. João, lá na ilha de Patmos, ele comeu a palavra de Deus. Na sua boca era doce como mel, mas no seu ventre, aleluia, era amargo, porque ele era responsável para trazer ainda a palavra da verdade para reis, povos, nações, línguas. Ele tinha que anunciar ainda a verdade. Jesus ia vir, e bem-aventurado aquele que sobe na primeira. Glória a Deus. Está aberto aí, livro de Apocalipse? Para no capítulo 11 também, aleluia, versículo 18, fala assim:
Reiraram-se as nações por causa da palavra que João tinha falado. E veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, a igreja, e aos que temem o seu nome, aleluia. E, olha só, pequenos e grandes, e o tempo de dar, olha aí, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriram-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto, e foi visto no templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de pedras. Meu Deus. Ele está falando que não vai haver mais tempo. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Ele está falando assim como ele, o juiz iníquo. Ele julgou aquela causa. Deus está olhando para mim, moço. Deus está olhando para você, moça. Automaticamente, isso tudo que tem acontecido nos dias de hoje é para fazer algo acontecer, de o povo se despertar. E o povo não está se despertando.